Hello guys, how are you doing? I hope you're going well. Hoje nós vamos ver um pouquinho o summary da nossa P2, do nosso Test 2, e vou explicar para vocês um pouquinho. Unidade 4, 5, 6 e 7, tá? Que vai cair no nosso teste 2. Na unidade 4, vocês vão encontrar 3 temas, tá? O primeiro deles são as tag questions. Então, Unit 4, pages 30 to 34. As tag questions, também chamadas de question tags, são perguntas curtas utilizadas no fim de uma frase para confirmar uma informação dita na frase principal, né, na frase anterior. Se a frase principal que antecede a question tag for afirmativa, a sua question tag vai ser negativa. Se a frase principal for negativa, a sua question tag vai ser afirmativa. Para compor uma frase, o que a gente vai fazer então? A gente vai usar um verbo to be, lembrando am, is ou are, no passado was ou were, ou um auxiliar, né? Então pode ser does, do, can, outros auxiliares aí, have to, e os modais também. Então eu posso ter aí shall, eu posso ter could, must, might e outros, tá? Então primeiro eu tenho que ter ou verbo to be, ou auxiliar, ou modal, mais o meu pronome, né? O meu sujeito. I, you, he, she, it, we, you, they. Nós temos exemplos agora, né? Então, por exemplo, it's rainy today, isn't it? Está chuvoso hoje, não está? Então, para confirmar essa frase principal, eu faço uma question tag no final, né, para confirmar isso que eu tô falando. Próximo exemplo. You can tell me more, can't you? Então, você pode me contar mais, não pode? Vocês podem observar que tudo que eu tô usando na question tag eu já tenho na minha frase principal, né? Então, na primeira, né, que eu uso isn't it no final, tipo, não é mesmo? Não está chuvoso? O is eu já tenho, que é o meu verbo to be. Eu só coloquei ele negativo porque a minha frase principal já está afirmativa. Então, a question tag tem que ser negativa para confirmar isso. Então, eu tenho is, que é um verbo to be. Eu tenho not, né, para contrariar a frase principal. E o meu sujeito, que é o it, né, já que eu estou falando de tempo. Na segunda frase, eu tenho o can, que é o meu modal, tá? Que ele está aí exercendo função de modal. E ele aparece negativo também. Para quê? Para contrariar a frase. Então, minha frase principal afirmativa, minha question tag negativa. E o meu sujeito, you, que eu já tenho na frase principal. Então, eu só vou usar o que eu tenho aí na minha frase, né? Então, vou observar. O que eu tenho? Eu tenho o verbo to be, né? Qual que é o meu sujeito? Ele tá negativo? Tá afirmativo? Como que ele tá composto? Terceira frase. They are playing, aren't they? Então, eles estão brincando, eles estão jogando, não estão? Então, eu já tenho, né? Olhei para minha frase, identifiquei. Opa, tenho o verbo to be, are. Contrario ele, né? Coloco not para acompanhar. E o meu sujeito eu já estou usando they. Quarto exemplo. André speaks Portuguese, doesn't he? Então, o André fala português, não fala? Nesse caso, eu não tenho o verbo to be is para acompanhar o not, né? Apesar de eu estar falando do André, eu não tenho is. Então, o que eu uso? O meu auxiliar, do ou does. Nesse caso, para he, she, it, eu uso does, certo? Para acompanhar o not. Então, does, not. E por último, o meu sujeito, que é o André, he, né? Ele, no caso. Quinto exemplo. You don't like vegetables, do you? Aí, ó, nós temos um exemplo diferente. Por quê? A frase principal, you don't like vegetables, ela já está negativa. E a minha question tag tem que ser afirmativa, então, para contrariar, certo? Eu já tenho o do com auxiliar, então só vou manter ele na question tag. E o meu sujeito, you, continua na question tag, you. Sexto exemplo. O sexto e o sétimo, né, que eu tenho let's, eles são exceções, tá? Por quê? Eu vou usar o meu modal shall, tá? Então, sempre que eu estiver falando de nós, aí, né, no caso, let's not talk, let's study, let's do something, vamos fazer alguma coisa, eu tô falando de nós, do sujeito we. Para acompanhar o we na question tag, eu sempre vou usar o shall, tá bom?
Então aí, ó, let's not talk, shall we? Não vamos conversar, vamos. E na frase 7, let's study, shall we? Então, por mais que ela esteja ou negativa ou afirmativa, eu vou colocar o shall para acompanhar o we, tá bom? Então, é uma exceção aí, primeira exceção, nós vamos ter 3, tá? Essa é a primeira. A frase 8 e 9 aí, close the door e don't arrive late. As duas também são exceções porque elas são frases de ordem, né? Então, eu tô mandando imperativas, né? Então, eu tô mandando você fazer alguma coisa. Então, close the door, will you? Fecha a porta. Você vai fechar a porta, você vai fazer isso? Então, eu sempre vou usar o will you também, né? Quando eu estiver dando uma ordem, um imperativo. E ali, né, don't arrive late, will you? Não chegue tarde, você vai, né, tipo, confirmando, né? Seria o né que a gente usa no final. Então, will you, segunda exceção. Então, primeira exceção, quando eu tenho o sujeito we, nós, eu uso shall para acompanhar. E quando eu tô usando uma frase no imperativo, né, dando uma ordem, eu coloco will you para confirmar. Nona frase. Eu não sei se eu já tô na nona ou na 10ª. Somebody called you, didn't they? Então, alguém te chamou, não chamou? Prestem atenção no verbo to call, né? De chamar, de ligar, enfim. Ele tá com ed no final. Isso significa que ele tá no passado. Então, eu simplesmente não posso colocar o meu auxiliar do e does no presente, né? Na minha question tag, eu tenho que acompanhar o tempo verbal do verbo da frase principal, que está no passado. Então, ao invés de usar, né, o does ou o do nesse caso, eu vou usar o didn't, né, que ele é o passado do do e do does. Então, didn't they, lembrando que ele está com o not, porque a frase principal, ela é uma frase afirmativa, tá? Então, a question tag tem que ser negativa, acompanhando o not. E por que eu usei they, né? Porque eu tô falando de somebody, né? Alguém, pode ser mais de uma pessoa. 10ª frase, I'm not at home, am I? Não estou em casa, estou normal, né? Usei o am, que eu já tenho, um verbo to be na frase principal. Como a minha frase principal está negativa, a minha question tag vai ficar afirmativa. E usei o sujeito I, que é o que eu já tinha usado anteriormente. Terceira exceção vem agora, pessoal, a última frase. I am a student. Aren't I? Então, eu sou um aluno, um estudante, não sou. Prestem atenção que eu não usei o am para acompanhar o not, tá? Isso não vai acontecer. Isso é uma exceção. Então, ao invés de usar o am, né, eu vou usar o are para acompanhar o not. Então, aren't I? Pensem assim. Se a minha frase principal da question tag tiver o sujeito I, né, os requisitos, tem o I como sujeito e a minha question tag tem que ser negativa, quem vai acompanhar o not não vai ser o am, tá bom, pessoal? Vai ser o are. E aí eu coloquei ali, né? Então, somos 3 exceções. Primeiro, o let's, né? Então, quando tiver o we, eu uso shall. Quando tiver uma frase imperativa dando uma ordem, por exemplo, open your book, abre o livro, close the door, keep quiet, fique quieto, né? Então, eu uso will you. E terceira exceção, tá escrito aí na estrelinha vermelha, quando a frase principal contém I como sujeito e a question tag for negativa, não usamos o verbo to be am, mas sim o are para acompanhar o not, certo? Então, dessa unidade é isso, pessoal. E aí nós temos o primeiro exercício. Complete as frases abaixo com a question tag correta, né? Então, nós temos aí de A a J e vocês vão fazer e podem me mandar foto para eu corrigir, tá bom? Antes da prova. Então, vamos fazer a letra A juntos? Letra A. Mr. McGuinness is from USA. Então, o senhor McGuinness é dos Estados Unidos. Aí, como que eu formo a question tag, né? Vamos voltar lá pra gente lembrar. Eu tenho o verbo to be, ou auxiliar, ou modal, mais um pronome, né? Quem que é o meu verbo to be aqui? Eu tenho? Tenho sim, é o is, né? Então, ele que vai acompanhar o not. Então, isn't ou is not. E que sujeito que eu vou usar? O Mr. McGuinness, né? No caso, ele, he. Então, isn't he? Mr. McGuinness is from USA, isn't he? Alright? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar e mandar foto também no WhatsApp. Bom, pessoal, o segundo tema da unidade 4 é o would, né? O nosso modal, o nosso would, o auxiliar would.
Ele pode ser usado na forma contraída também, né? Então, apóstrofo D, depois do sujeito, né? Eu posso ver ele dessa forma aqui. Então, vamos lá. É um auxiliar muito usado para falar sobre o passado, falar sobre o futuro, expressar humor, desejos, pedidos educados, perguntas, opiniões, vontades, ofertas ou arrependimento. Também para expressar situações imaginárias ou irreais. Seria o uria do português, né? Então, gostaria, seria, comeria, falaria, andaria, enfim. Ele não tem tradução sozinho, tá? Acompanhe o verbo da frase. Então, aqui nós temos 3 composições. É uma frase afirmativa, uma frase negativa e uma interrogativa. Como que eu vou montar essa frase? Então, primeiro o pronome, depois would, depois o verbo. Negativa. O que vai mudar é só o would not, ou wouldn't, tá? Então, o que vai acompanhar o would aí o not. E na interrogativa, o would vem primeiro e o pronome vem depois. Daí, depois eu tenho o verbo. Tá? Então, exemplos de frases aí. I would like to order, please. Gostaria de pedir, por favor. Então, percebam, né, que o would, ele traduz, né, ele tem uma tradução para o português de acordo com o verbo que ele está acompanhando. Então, would like, gostaria. Próximo exemplo. I would go to the party if I was invited. Eu iria à festa se eu fosse convidado. Aqui, o verbo que acompanha é go, tá? Não é mais like. Então, would go, né, iria. Próximo. She wouldn't do the homework if you hadn't spoken. Lembra que vocês viram spoken, verbo no past participle, né? O particípio. Ela não teria feito a tarefa se você não tivesse falado, né? Então aqui would já mudou completamente a tradução dele, porque ele não é would like, ele não é would go, ele é wouldn't do. Então ele não faria, não teria feito a tarefa. Tá? Então conforme o verbo, ele vai mudar a tradução. I would like something to drink. Gostaria de beber algo, alguma coisa para beber? He wouldn't love to visit Europe. Não amaria visitar a Europa. What country would you like to visit? Que país você gostaria de visitar? E por último, né? Então, aqui são perguntas, ó. Prestem atenção como vocês vão usar, tá? Então, aqui, primeiro o WH, né? Na minha pergunta. Would, depois o meu sujeito, certo? Então, would vem primeiro. Where would you like to go now? Onde você gostaria de ir agora? Muito bem. Certo? Então, dependendo do verbo que o would acompanha, ele vai mudar o sentido dele. Poderia ter would eat, né? Comeria. Poderia ter would sleep, dormiria. Enfim, vários verbos aí. E aí, nós vamos pro exercício dele, que é o 2, tá? Exercício 2. Crie 6 frases usando would, sendo 2 afirmativas, 2 negativas, 2 interrogativas. Então, é isso que vocês vão fazer, né? Vão olhar aqui os exemplos e a composição das frases e vão montar aí. Terceiro tema e último da unidade 4, would rather, tá? Ele é um auxiliar também usado para falar de preferências, tá? Então, enquanto o would é um auxiliar que modifica o verbo, né, para expressar uma ideia hipotética, algum desejo, alguma coisa assim, would rather também se trata disso, mas é usado para expressar as suas preferências, tá? Então, nós temos uma pequena diferença entre would rather, que vocês vão achar com a mesma tradução, de to prefer, que é preferir. Então, would rather, preferir. To prefer, preferir também. Só que o would rather eu uso quando é uma preferência do momento, né? Não é uma coisa que eu sempre preferi, uma coisa fixa, uma ideia fixa. No momento eu gostaria disso, né? Eu preferiria tal coisa. E o to prefer é uma coisa mais fixa, uma ideia, um gosto mais fixo. Para acompanhar, né, would rather ou to prefer nas frases, a gente tem o than, né, que é do que, e o instead of, que é ao invés de, tá? Então, eles podem aparecer nas frases, eu coloquei aqui só para vocês saberem a tradução deles. Composição, mesma coisa do would, né, o pronome, would rather ou prefer, verbo com ing, certo? Negativa, a mesma coisa, só acrescento not, e no caso, don't prefer, né, verbo com ing. Interrogativa, would rather e o prefer vem primeiro, depois o pronome, depois o verbo com ing. Vamos olhar os exemplos aqui. I would rather go to South America instead of going to Europe.
Então, eu preferiria ir para América do Sul ao invés de ir para Europa. Presta atenção numa coisa, né? Would rather, preferiria ir, até aqui normal. Depois do instead of, né? No segundo verbo, então, presta atenção, eu tenho 2 verbos na frase aqui, né? I would rather to go, né? Então, eu preferiria ir ao primeiro go aqui. E aí, eu tenho o go de novo, certo? Sempre depois do instead of, o segundo verbo da minha frase, independente se for go, se for do, se for to eat, se for to sleep, se for qualquer um, vai ter o ing acompanhando, certo? Então, ó, primeiro verbo tá normal, segundo verbo depois do instead of, ing, tá? Não esqueçam disso. Ou eu posso começar falando que eu preferiria ir para algum lugar ao invés de outro. Ou eu posso começar falando, ao invés de ir para lá, eu prefiro ir para lá. Eu posso começar ou com instead of ou com would rather direto. Então, instead of going home, I would rather to go to the movie theater. Então, ao invés de ir para casa, eu preferiria ir ao cinema, certo? Mesma coisa, depois do instead of, sempre o verbo com ing, certo? Would rather acompanha o verbo normal to go, instead of, ing, going. Aqui, então pensem assim, would rather ele é mais normalzinho, ele é mais tranquilinho, ele não requer ing no verbo. Já o instead of, né, o prefer, ele vai pedir ing no verbo sim. Tá? Então, I prefer living in Brazil than living in Japan. Então, eu prefiro morar no Brasil do que morar no Japão. Percebam que logo aqui, ó, eu tenho ing nos 2 verbos. Tá? Então, quando tem would rather, só o segundo verbo fica com ing. Quando tem prefer, sempre vai ter verbo com ing, os 2, tá? Então, living, living, não mudou. I prefer reading a romance story than fiction. Então, eu prefiro escrever uma história de romance do que uma ficção. Mesma coisa, usei prefer, tem o ing nos dois momentos, tá? Aqui no caso só tem um verbo, mas ele vai estar com ing. Não esqueçam, prefer tem o ing, would rather não tem o ing, a não ser que eu tenha o instead of e o segundo verbo acontecendo aqui. Exercícios que vocês vão fazer sobre would rather e prefer é o exercício 3, né? Crie 4 frases usando would rather ou prefer. Então, 2 would rather, 2 com prefer. Podem pensar em português alguma coisa que você prefira no momento, né? Então, por exemplo, I prefer drinking juice instead of drinking Coke, né? Então, eu prefiro beber suco, preferiria beber o suco ao invés de beber um refrigerante, uma soda, uma coca, certo? Então, eu posso falar alguma coisa que eu prefiro mesmo na vida real. Vai facilitar aí pra vocês. E aí, vocês passem pro inglês. Bom, pessoal, agora entramos na unidade 5, certo? Nós vamos falar só sobre modals, tá? Os modais aí. Então, Unit 5, pages 38 to 43. Então, vamos lá. Modais, né, pessoal? Eles são palavrinhas que acompanham os verbos principais da frase para expressar uma ideia particular. Olha o trem, desculpa aí, galera, o trem tá difícil hoje. Então, eles acompanham os verbos principais para expressar uma ideia particular de permissão, necessidade, possibilidade, capacidade, aviso, entre outros, né? Então, os principais aí que a gente vai encontrar no nosso livro são can, né, que é poder fazer alguma coisa, o could, que é o passado do can, né, que é poderia, você pode usar como uma maneira mais formal de pedir alguma coisa, ao invés de falar I want, né, eu quero, could you give me something, você poderia me dar alguma coisa, something to drink, something to eat, enfim. O may, que tem o mesmo sentido, né, de permissão, de pedir, ou de possibilidade, né, então, por exemplo, se vai chover, se não vai chover, se tem chance de ficar ensolarado o tempo, a gente usa muito nesse sentido. A chance de acontecer alguma coisa, possibilidade. O might, né, que a gente poderia dizer que é o passado do may também, tem a mesma função, né, de indicar uma possibilidade que vai acontecer alguma coisa. O must, que tem mais um sentido de obrigação, né, então você tem que fazer aquilo. O should e o ought to, que tem o mesmo sentido de um aviso ou de um conselho. O will, que nós vimos, né? O will, que é no caso das question tags, ele apareceu, né? Will you? Would, que é o nosso modal aí, nosso auxiliar.
E o shall, que também apareceu nas question tags, né? Acompanhando o sujeito we. Então, esses são os principais. Composição das frases. Afirmativa, eu tenho pronome, modal e verbo. É muito simples, pessoal. Negativa, pronome, modal mais not, verbo. E interrogativa, modal vem primeiro, depois o pronome, depois o verbo. Simples, simples de tudo. Então, vamos aos exemplos. I can't go out today. Eu não posso sair hoje. Né? Olhem a composição. Aí o sujeito, I, o modal can, mais o not, mais o verbo to go. I can ride a bicycle. Eu posso andar de bicicleta, eu consigo andar de bicicleta. Could you bring some water, please? Você poderia me trazer alguma água, por favor? May I come in? Posso entrar? It might rain tomorrow. Pode ser que chova amanhã. You must clean your room. Você deve limpar seu quarto. Então, must, né? Obrigação. Obligation. You should take your medicine, shouldn't you? Você deveria tomar seus remédios, não deveria? No sentido de conselho. I would like to do it again. Gostaria de fazer isso de novo. Shall I open the window? Eu devo abrir a janela, né? Uma pergunta. Observação. Só uso shall para os pronomes I ou we, tá? Prestem atenção nisso. Exercise. Exercício 4. Escreva nas lacunas os modais corretos e depois passe as frases em negrito para o inglês. Então, na letra A, eu vou fazer junto com vocês, ó. Vocês vão me indicar 2 modais, modals, que têm o sentido de poder, capacidade ou habilidade. Você consegue, você pode fazer alguma coisa, né? E nós temos a frase aí: eu posso ou consigo cozinhar. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, me indicar 2 modais, né? Eu poderia usar o quê? Aí vamos voltar, né? No sentido de capacidade de conseguir fazer alguma coisa. Eu posso usar o can ou could, certo? Eu posso fazer, eu poderia fazer, certo? Então, eu posso colocar aqui can e aqui could. E aí, eu vou traduzir essa frase em português para o inglês, né? Então, eu posso ou consigo cozinhar, vai ficar I can cook ou I could cook. Alright? É isso, pessoal. Unit 6 now, about weather, né? Então, sobre o tempo, a unidade 6. Pages 44 to 51. Então, aí sobre o tempo, sobre o clima, tá? Quando acompanhado de Y, o substantivo de tempo vira outra palavra. Então, nessa unidade, o que vocês vão fazer? Basicamente, é decorar e entender algumas palavrinhas sobre o tempo, tá? Então, aí eu coloquei uma observação, né, sobre o Y. Então, sempre que você tem um substantivo, né, e você acrescenta o Y no final, ele muda a palavra, o sentido da palavra, né? Então, nós temos aí sunny, cloudy, party cloudy, rainy, snowy, stormy, windy, foggy, icy, chilly e outros, né, que não tem o Y no final, como por exemplo cold, hail, humid, flood, cool, freezing, warm, hot, thunderstorm, entre outros. Sobre o Y, coloquei aqui 4 exemplos para vocês de palavras que vão mudar. Então, sun, sem o Y no final, significa sol, né? E com o Y, sunny, significa ensolarado, então ele muda o substantivo. Cloud, nuvem, cloudy, nublado, né? Fog, é uma névoa, uma neblina. Foggy, vocês vão dar ênfase na sílaba tônica no final. Foggy seria o quê? Uma neblina, um tempo nevoado, né? Alguma coisa assim, entre aspas, né? Essa palavra não existe no português. Wind, que é vento. Windy, é um tempo ventando, né? Muito vento, ventoso, alguma coisa assim, entre aspas também. Então, ele muda o sentido da palavra. For example, it's cloudy, it might rain later. Está nublado, pode ser que chova mais tarde. Então, aqui a gente aparece o modalzinho might também, ó. Prestem atenção, que legal. It's cloudy, então está nublado. Próxima. The weather is clean and sunny. I love the summer. O tempo está limpo e ensolarado. Eu amo o verão. Então, eu grifei para vocês aqui as palavrinhas, né? Para vocês
prestarem bastante atenção nela, referentes ao weather, tempo. Is it going to rain today? Vai chover hoje? E aqui coloquei para vocês as seasons, né? Que é importante a gente saber. 4 seasons along the year, alright? Então nós temos summer, verão, spring, primavera, winter, inverno, autumn or fall. Então eu posso chamar de autumn ou de fall, o outono, certo? E aí nós vamos para os exercises. Pedir para vocês traduzirem, né? Translate the words below. Traduz as palavras abaixo. Né? Então, o que é tornado, wind, hurricane, cold? O que é cloud? O que é rainy, windy, lightning, thunder, rainbow, freezing or clear? Vocês vão traduzir. Coloquei aqui só por curiosidade, weather forecast, que é a previsão do tempo, né? Então, sempre que vocês ouvirem falar de forecast, é a previsão do tempo. E por último, Unit 7, the last one, a última, Comparative of Equality, tá? Então, pages 52 to 59. É comparativo de igualdade, tá bom, pessoal? Ele é usado para comparar duas coisas semelhantes ou iguais. Não há um superior e um inferior, ou um melhor e um pior, certo? Igual nós aprendemos nos outros, de comparativo de superioridade e tudo mais. Pode ser traduzido como tão nananã quanto nananã, ou tão nananã como nananã, né? Então, comparando coisas semelhantes. Que eu uso para fazer essa comparação? Eu uso as, o meu adjetivo, e as de novo, certo? Então, as beautiful as you, por exemplo. Tão bonito como você, ou tão bonito quanto você, certo? Composição das frases aí, afirmativa, pronome, né, meu sujeito, verbo to be, se tiver, né? Senão eu vou usar o meu auxiliar, mas eu vou usar o verbo to be mesmo, ó. Verbo to be, relembrando, am, is ou are. Ele tem que estar nessa frase, tá, pessoal? E aí, por último, o as, meu adjetivo no meio, e as de novo. É legal vocês conhecerem alguns adjetivos, né? Então, nós temos aí tall, que é alto. Nós temos thin, que é magro, fino. Nós temos big, grande, small, pequeno, old, velho, young, novo, entre outros, né? Posso falar até cores, né? Colorful, colorido. Usar vários adjetivos, né? Wise, esperto, enfim, vários adjetivos. Frase negativa aqui que muda o meu verbo to be acompanhado por not. E na interrogativa tem o verbo to be como toda a frase. E depois o meu pronome, depois o as do mesmo jeito. Aí os exemplos. Today is as hot as it was yesterday. Então hoje está tão quente como estava ontem, certo? Então o que eu tenho aí, né? O today. Não começo com o meu pronome, mas eu tenho today. Tenho o meu verbo to be, is, sempre, né, antes. E aí eu tenho as hot as. Então, tão quente como, ou tão quente quanto ele, né, ele quem? O tempo, né? Então, hoje está tão quente quanto ele estava ontem. Esse it eu não vou traduzir, tá, pessoal? Eu tô traduzindo para dar para entender melhor. Então, hoje está tão quente quanto estava ontem. Como vocês já sabem, os verbos to be no passado, né? Então, ele tá aqui aparecendo, ó. Como ele estava ontem. Ai, teacher, mas por que eu vou usar verbo to be, o verbo to be no passado? Não vou misturar presente com passado? Por que nós vamos colocar o passado aqui no meio? Porque nós estamos falando de yesterday, de ontem, certo? Então, eu tenho que falar como estava ontem. Não dá pra eu falar como está hoje, né? As it is today. It was yesterday. Como estava ontem. Next one. São Paulo is as big as Valência. Então, São Paulo é tão grande quanto Valência, né? É tão grande como Valência. Ele é grande igual Valência, certo? Então, nós temos aí São Paulo, nosso pronome. Is é o meu verbo to be. O as, adjetivo as, certo? Então, tão grande quanto Valência. A house is as expensive
is an apartment. Aqui eu errei, era pra colocar o an, tá bom? Um apartamento, não é é an. Então, uma casa é tão cara quanto um apartamento, é tão cara como um apartamento. Semelhante o preço delas, né? Então, as expensive as, tão caro quanto. Hamburger is as greasy as French fries. Hambúrguer é tão gorduroso quanto batata frita, certo? Exercise number 6. Complete as lacunas abaixo com o comparativo de igualdade. Comparative of equality. Então vamos lá, ó. Nós temos de A a J frases, né? Já tem o verbo to be, já tem o meu pronome. O que vocês vão fazer? Colocar o comparativo de igualdade, né? Então, as, o adjetivo que eu tô mostrando, as, nananã. É isso que vocês vão fazer. Então, por exemplo, letra A. The blue car is nananã, the red car. O carro azul é nananã, o carro vermelho. Entre parênteses, eu tenho o adjetivo que eu quero que vocês usem, que é fast, que é rápido, certo? Então, como que vai ficar a minha frase? Eu quero falar que o carro azul é tão rápido como o carro vermelho. Então, o que eu vou usar? The blue car is as fast as the red car. É tão rápido quanto o carro vermelho, certo? Então, é isso, pessoal. Congratulations! Né? Parabéns aí por todos os passos que vocês estão dando, pela evolução de vocês. E good luck for all. Boa sorte a todos. Todos vão se sair super bem. Qualquer dúvida vocês podem me chamar aí no WhatsApp, ok? Bye bye. See you.